A partir de hoje, as multas de trânsito estão mais caras. Usar o celular e parar em uma vaga exclusiva de deficiente, por exemplo, agora são infrações gravíssimas. A infração leve, como estacionar longe da guia, buzinar em hora ou local proibidos, passa de R$ 53,20 para R$ 88,38. A infração média, como furar rodízio em São Paulo, farol desligado em rodovias, passa de R$ 85,13 para R$ 130,16. A infração grave, como não dar seta, som alto, estacionar em calçada, faixa ou ciclovia, passa de R$ 127,69 para R$ 195,23. A infração gravíssima, como dirigir sem carteira, o valor vai ser multiplicado por 3. Fazer racha, o valor vai ser multiplicado por 10. Dirigir alcoolizado ou recusar o bafômetro, o valor também vai ser multiplicado por 10. Passa de R$ 191,54 para R$ 293,47. Além disso, algumas infrações, como usar o celular ao volante, por exemplo, passou de grau médio para gravíssimo. O valor da multa agora é de R$ 293,47. E os pontos na carteira de habilitação aumentaram de 4 para 7. E o motorista que segurar celular, enviar mensagens ou olhar sites ou redes sociais também pode ser punido mesmo quando estiver parado no semáforo. Também foi agravada a multa por estacionar em vagas reservadas para deficientes e idosos sem a autorização. A infração é gravíssima e o carro pode ser guinchado. E atenção! As multas também começam a ser aplicadas para as motos com motor de até 50 cilindradas, sem a carteira, na categoria para motos. Há ainda mudanças para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. A atitude é infração gravíssima, com multa multiplicada por 10, ou seja, no valor de R$ 2.934,70, além de suspensão da carteira por 1 ano. Bom, e para tirar nossas dúvidas sobre esse assunto, nós convidamos a advogada Andréa Rezende, que está aqui no estúdio do Jornal da Justiça conosco hoje. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente viu aí que os valores vão mudar, né? Vão ter um reajuste. Sim. Mas a infração, vamos dizer assim, vai mudar de categoria também? Algumas que eram consideradas graves, agora são consideradas gravíssimas, por exemplo? Sim, a alteração da lei prevê que algumas infrações, a pontuação delas sejam mais elevadas em razão da mudança de categoria. Né? Exemplo disso é o uso do celular, né, ao volante. Então, a partir de agora, ela deixa de ser média para infração gravíssima. Então, a pessoa que estiver dirigindo, né, e usando o celular, ela vai ter uma multa de maior valor, né, para pagar. E é importante que os condutores estejam atentos a essa alteração de lei, porque ela passa a ser de 7 pontos e a partir de 20 pontos você já pode sofrer a suspensão do seu direito de dirigir. Teve alguma outro tipo de infração que também mudou de categoria? Deixou de ser uma infração média, passou a ser grave, deixou de ser grave, passou a ser gravíssima, que a gente pode comentar? Sim, temos o estacionamento indevido na vaga de deficiente ou na vaga de idoso, né? Furar o sinal também passou a ser infração gravíssima agora. Então, tem sim várias infrações, agora elas passaram para uma categoria mais, vamos dizer, uma pontuação maior, né? Mais grave. Inclusive essa de vaga de deficiente, vaga de idoso, é uma infração muito comum, né? As pessoas estacionam ali como se fossem, vou rapidinho resolver um problema e já volto. Quando chega uma pessoa que que tem algum tipo de deficiência, que pode usar aquela vaga, um idoso, aquela vaga está ocupada, o que a pessoa faz nesse caso? O que ela pode fazer? Porque, às vezes, a fiscalização não está ali naquele momento para punir aquela pessoa, né? Sim, aí nesse momento ela tem que ligar para o Detran, pedir o guincho, a gente vai vir para autuar e, dependendo se o proprietário do veículo não comparecer, ele poderá ser rebocado, né? No caso, ele pode ser levado para o depósito. Quer dizer, vai também de cada um fiscalizar e ligar para falar que a infração está sendo cometida, né? E o que acontece quando se atinge 20 pontos na carteira? Bom, o código prevê possibilidades de suspender o direito de dirigir, né, do condutor. Uma delas é a questão da pontuação, né? Então, se você tem até 19 pontos, você ainda pode dirigir.
fez 20 pontos, o Detran detectou que já fez essa quantidade de pontuação, ele pode enviar para a sua residência uma notificação informando que a partir desse momento você vai sofrer um processo de suspensão da carteira de motorista. Doutora, e tem algum tipo de infração que a pessoa perde o direito de dirigir imediatamente? Tem. Nós temos o Código de Trânsito, ele traz algumas infrações, na verdade não é imediatamente, porque tanto o Código de Trânsito como a Resolução 182 prevê o direito de defesa do condutor. Então, esse direito de defesa ele vai ser respeitado, né? Mas, independente de soma de pontos, nós temos a questão da infração da velocidade. O excesso de velocidade acima de 50% da via, ele já gera uma multa suspensiva. Então, a pessoa pode sofrer um processo de suspensão da CNH pelo excesso de velocidade, pela rixa e pela própria infração de dirigir sob influência de álcool. E a lei seca, né? A lei Nesse caso seca, também exato. perde imediatamente. Tem direito de recurso ali, num caso que a pessoa é flagrada numa blitz da lei seca, por exemplo, fez o bafômetro, ela perde imediatamente ou ela pode recorrer ainda? Não, como é que ocorre? No caso de uma abordagem na blitz, né? Ela é flagrada dirigindo sob influência de álcool, o direito de defesa dela prevalece. Então, o agente de trânsito, ele vai recolher a CNH dela de forma provisória pelo período de 5 dias, apenas para fazer o registro no órgão e autuar. Tá? Depois de 5 dias ela pega, ela vai ter o direito na esfera administrativa a 3 defesas. Então, às vezes, acaba sendo um pouco extenso esse processo né, de suspensão da carteira de motorista em razão do direito de ampla defesa e contraditório. E aí, após todo o trâmite do processo administrativo, ele chegando ao final, somente após o término que a CNH vai ser recolhida. Tá ótimo, a gente vai continuar nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Ok. O Jornal da Justiça está de volta e a gente volta a falar com a advogada Andréa Rezende, que está conversando com a gente sobre esse recente reajuste nas multas de trânsito que passa a valer hoje, né? E a gente estava falando justamente no bloco anterior da lei seca, que pode ser efetivada aí, acabar numa suspensão do direito de dirigir. Se uma pessoa já recorreu, passou pelas 3 defesas aí, não conseguiu e teve essa suspensão do direito de dirigir e for pega de novo dirigindo sem poder, acontece alguma coisa mais grave com ela? Sim, acontece. O que pode acontecer? Tem consequências. O que pode acontecer? Ela vai cumprir, no caso da lei seca, o período de 1 ano de suspensão, tá? Só que ela recebe, quando chega ao final do processo administrativo, ela recebe uma carta notificando, dizendo que ela tem o prazo de 48 horas para entregar a carteira de motorista dela no Detran. Só que essa carta ela não tem um dado vamos dizer, ela não tem uma medida coercitiva. Então, muitos condutores, às vezes, levam um período para entregar. Então, ele recebe a carta, tem prazo de 48 horas, e aí ele leva daqui a 1 ano. Tá? Ele começa a cumprir a penalidade de suspensão, a carta diz que a penalidade inicia com a data do recolhimento. Então, daqui a 1 ano entrego. Aí ele entrega, passa 1 ano sem dirigir. Para recuperar a carteira, ele precisa fazer um curso de reciclagem. Ele faz o curso, leva o certificado para o Detran para receber a carteira. Quando ele leva, o Detran diz para ele, olha, esse período das 48 horas da sua carta até o início do cumprimento da penalidade, você estava bloqueado. Então, você não poderia dirigir. Aí ele recebe ali, naquele momento, a carteira de volta e um ofício da cassação. E isso é importante informar aos condutores que estão bloqueados que eles não podem dirigir durante essa fase de bloqueio. Muita gente não sabe, né, Não doutora? sabe, porque a própria carta diz que a suspensão da penalidade, ela se inicia com o recolhimento. Então, isso leva muitos condutores ao erro. Porque ele pensa, bom, eu vou começar a cumprir a penalidade de suspensão, eu vou iniciar meu período de 1 ano no momento que eu entregar. E aí ele entrega, passa 1 ano sem dirigir, quando ele recebe a carteira, ele tem aquela frustração, porque ele já recebe o ofício da cassação, que é o período de 2 anos sem a carteira. Então, acaba somando 3 anos. Por isso é muito importante, quando acontece a pessoa recebe algum tipo de infração, perguntar, tirar todas as dúvidas para não cair nessa, né, doutora? Sim, é verdade, tem que perguntar e, às vezes, muitos condutores têm muita dificuldade no próprio órgão porque muitas informações são desencontradas também.
Então, na verdade, eu entendo que a própria informação que eles recebem, né, que o processo de suspensão deles chegou ao fim e que eles têm aquele prazo de 48 horas para entregar, já teria que trazer essa informação, né, de forma expressa, que ele, a partir do momento que ele for pego dirigindo, né, nesse período de 48 horas, ele poderá sofrer um processo de cassação. Pois é. Então tá bom, muito obrigada pela participação. Eu conversei com o André Rezende, que é advogado, especialista em trânsito, conversou com a gente a respeito das multas que ficaram mais caras, vão pesar um pouquinho mais no bolso e também mudaram de categoria. Obrigada pela participação, até uma próxima. Obrigada.